Paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, sou o Gilmar, o pastor Gilmar, o Gilmar da Neidinha, e eu queria compartilhar com vocês um versículo da Palavra de Deus, apenas um versículo, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 7. E nesse momento que nós estamos passando aí, que é único, que é ímpar, né, na história do mundo, é um tempo em que todos estão aí de quarentena, fechado dentro dos nossos lares, né, na grande maioria, né, melhor dizendo, estão aí fechados, e isso tem gerado algumas situações, algumas divergências, algumas confusões, e gera muito atrito dentro dos lares, e outros se dispersam para algumas outras coisas, alguns outros afazeres. Então eu queria compartilhar com vocês esse versículo e falarmos um pouquinho dentro desta a ideia do que está acontecendo aí durante esse período de quarentena, tá bom? Então aqui em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 7, que diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, aqui o apóstolo Paulo estava escrevendo a Timóteo, dizendo que Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza, né? Um espírito de moderação, de amor. E o que eu quero frisar aqui é que nós precisamos ter essa moderação em nós. Essa moderação que não vai trazer o equilíbrio nesse momento, porque não tem um precedente para as famílias ter ficado tanto tempo presas dentro das suas casas. Então se criam-se atividades, se criam algumas maneiras, alguma forma, algum jeito para tentar se adaptar, viver, passar por esse momento. E não tem uma cartilha, não tem um padrão, uma coisa que fala assim, segue por aqui que vai dar tudo certo. Porque cada família tem um sistema, cada família tem um padrão, cada família tem uma maneira de viver, um estilo de viver, os seus costumes, o tamanho da casa, o tamanho da família, o tipo de família, né? Tudo isso muda a forma, a norma, o que pode ser feito, ou como se pode ser feito. E por isso eu quero dizer que nós precisamos nos reeducar, precisamos nos policiar, termos um sistema nosso, único, de cada lar, de cada família, né? Então precisamos ter aí a moderação, aprendermos, sermos moderados em muitas coisas. Muitos, por exemplo, passam o dia inteiro, semana inteira, assistindo programas, séries de TV, filmes. A Netflix liberou os canais, então favoreceu muito esse tipo de coisa. Outros passam tempos jogando videogame, brincando lá de Uno, de várias coisas, se divertindo, se distraindo, passando o tempo da maneira que é possível, brincando, fazendo algumas coisas, criando-se atividades, né? E tudo isso, todas essas coisas têm gerado muitas confusões, muitos atritos dentro dos lares, muitas pessoas têm se dispersado, por exemplo, das coisas de Deus. Alguns têm os seus devocionais, têm as suas orações, o seu tempo com Deus, né, pela manhã ou pela tarde. Algumas famílias têm se reunido para fazer cultos nos lares, para orar. Ótimo, maravilha.
Mas é interessante pensarmos o seguinte: nem todas as famílias conseguem fazer culto no lar, porque nem todas as famílias, todas as pessoas são crentes. Às vezes é um único dentro da casa, de 4 ou 5 pessoas ou mais, que é cristão, que é crente. Às vezes é só a mãe, às vezes só o pai, ou às vezes é um dos filhos. E ele vai ter essa dificuldade de fazer esse culto. Ele pode até conseguir uma vez, com o acordo de todo mundo, ele consiga até ali fazer alguma coisa, mas ele não vai conseguir reunir as pessoas todos os dias, ou 2, 3, 4 vezes por semana para fazer isso. Talvez consiga, e se conseguir, glória a Deus por isso. Continue, mas não quer dizer que sirva de padrão para outros que não vão conseguir. Tem famílias como na minha, fica fácil, somos em 4, não temos dificuldades, nos reunimos, podemos fazer, mas não é para todos essa regra, porque eu tenho acesso a várias famílias por conta da igreja, temos acesso a nossas famílias, a minha família é grande, a família da minha esposa é grande, então nós conseguimos conversar com alguns, vermos algumas situações, e existe casos e casos, famílias que não estão mais se aguentando dentro de casa, já não estão mais suportando esse tempo, já não aguentam mais aquela pressão e começam a ter dificuldades, começam a ter discussões, a ter dissensões, e são diversas as dificuldades, são coisas assim absurdas, desde uma coisa mínima, tipo que tipo de programa se vão assistir, que tipo de filme se vão assistir, que tipo de situação é que está passando, para um gigante problema. Essa semana tem uma família de amigo nosso, né, que perdeu um filho de 16 anos. Eles já tinham perdido um há muito tempo atrás, que nasceu doente, com pouco tempo, com 2 anos, faleceu. E agora perdeu um jovem de 16 anos. Ficou só o casal dentro de casa. E eles estão sofrendo. Imagine a dificuldade que eles estão para se relacionar, para poder se manter. Né? O jovem ele morreu não dessa pandemia, não dessa doença, né? Algumas dificuldades, algumas situações lá de cirurgias que ele teve que fazer e veio a falecer. Mas imagine como a família agora está dentro de casa presa, sem poder receber visita dos outros entes queridos, da família para ajudar, sem poder receber, sem poder sair. Então imagine a diversidade de problemas, desde um programa de TV a esse extremo. Então não dá para ter um padrão, uma cartilha. A ideia é que nós precisamos nos policiar. Nós precisamos entender o outro, compreender o outro, aprendermos a orar, a interceder, a tentar apaziguar, a sermos aquele que menos gere o atrito, aquele que menos gere o problema, a confusão, a guerra. Né? Tem mães, donas de casa com 2, 3 filhos pequenos, que ela não sai da cozinha o tempo todo cuidando de comida, fazendo, preparando uma coisa e outra, uma criança de um jeito ou de outro e cuidando, e ela não consegue ter um tempo, e às vezes o marido às vezes não auxilia nessas coisas, às vezes do jeito dele, começa, tudo isso gera guerras, contendas. E tem pessoas em pânico, né? Como aqui nós demos, o Senhor não nos deu um espírito de temor. Tem pessoas em pânico com isso. Tem pessoas ficando apavoradas. Imagine empresários, comerciantes, como é que estão. Pais de família sem receber, sem ter dinheiro, sem conseguir manter a sua casa, sustentar a sua casa, então está criando uma panela de pressão. Está virando uma panela de pressão dentro dos lares, dentro das suas famílias, dentro das suas casas, a ponto da pessoa não suportar mais ouvir a voz. Eu ouvi agora de uma pessoa até muito próxima, e ele falando assim: eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu não aguento mais ouvir tanta reclamação, tanta coisa, tanto questionamento. E isso é complicado. Teve um outro que começou a fazer uma reforma dentro de casa, e morando dentro de casa, fazendo reforma, e a coisa começou a gerar atrito por causa da sujeira, criança pequena e aquela coisa. Então são N os motivos de guerra, de confusão.
Mas em outros casos existe paz, tranquilidade, sossegado, todo mundo boa, acordo, oram, louvam, cultuam, fazem seus cultos juntos, não tem muita dificuldade nisso, só que não tem um padrão para cada um. A grande dificuldade é essa, não existe um padrão. E isso é que é importante entender. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ajudar? Eu preciso passar por este tempo, eu preciso passar por este momento. É um período pequeno, é só um tempo, né? É só um tempo. Isso vai passar, isso passa, mas eu preciso sair do outro lado. Quando chegar no final disso, como é que eu vou estar? Como é que a minha família vai estar? Como é que vai estar a minha vivência, a minha comunhão com o meu povo, com a minha família, com a igreja, com Deus? Como é que eu vou estar com Deus? Isso tem me distanciado de Deus, isso tem me aproximado de Deus. O que tem acontecido, como é que eu estou? Então eu preciso ter essa moderação, eu preciso entender até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, o que eu posso, o que eu não posso, eu preciso ter essa moderação. Eu preciso ter isso e eu preciso buscar isso em Deus, porque o que Paulo estava dizendo para Timóteo é que o Senhor nos deu esse espírito de moderação. E nós precisamos buscar isso em Deus. Senhor, me orienta, Senhor, o que eu faço, como é que eu resolvo? E nós, às vezes, não estamos entrando por esse caminho, não estamos conseguindo compreender isso e como resolver a questão. Porque quando nós temos uma linha, quando nós temos um padrão, quando nós temos uma referência, quando nós já temos uma ideia, fica fácil. Por quê? Porque falamos, já passou assim, já aconteceu assim, dá para fazer isso. E aí ficamos com dificuldades. Mas nesse momento estamos tentando nos reeducar. A educação agora para este momento ela é de suma importância. Então que eu e você possamos nos policiar nessas coisas. Né? Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui de sacrifício e santidade. Sacrifício desde Moisés até o de Cristo, a ideia é do que? De nos aproximar de Deus. Né? O sacrifício ele foi feito para que aquele que estava no pecado pudesse se achegar a Deus. Né? E por um outro lado, nós vemos a ideia da santidade. O que é a santidade? É separar do pecado. É separar. Ser separado. Santidade é separar e influenciar outros a isso, a se separar do pecado, apartar do pecado. Parece ser contramão, sacrifício e santidade, mas na verdade eles apontam para o mesmo endereço. O sacrifício é me aproximar de Deus. Através do sacrifício, eu tenho a remissão do pecado, eu me achego a Deus. Através da santidade, eu me aparto do erro, do pecado, e eu me achego a Deus. Em alguns momentos, é necessário que eu use o sacrifício. Ou seja, eu vou ter que me sacrificar em algumas coisas. Eu vou ter que sacrificar algumas coisas. Os meus costumes, as minhas vontades, a minha opinião, o meu jeito, o meu direito. Eu vou ter que sacrificar algumas coisas. Né? Eu vou ter que deixar de assistir o que eu quero porque o outro programa ou outro filme, aquela outra coisa é melhor para os demais, para todo mundo ou para a maioria. Então eu vou me sacrificar, eu vou deixar, vou assistir aquilo para evitar o atrito. Eu não gosto de jogar videogame, eu não gosto, eu não tenho isso comigo, eu não sou chegado. Mas o meu filho, por exemplo, gosta e tem vários amigos que gostam. Então, se o meu filho for jogar, por exemplo, eu não vou ficar lá criando atrito com ele porque eu quero assistir a televisão. Por quê? Porque eu preciso entender que tem momentos que eu tenho que sacrificar. Só que eu tenho que passar para ele que ele não pode passar o dia todo no videogame. Graças a Deus ele não faz isso. Mas se ele fosse tendencioso a isso, eu teria que tentar arrumar um jeito de fazer isso com moderação. A mesma coisa com as demais situações, né? Tentarmos entender o que eu posso sacrificar. Corban, né? Corban é uma questão
Kairos, que vem a ideia de aproximar. E eu preciso que a minha família se aproxime de Deus. E eu preciso que isso seja feito. E eu preciso usar alguma coisa. E o que é? Sacrifício. Talvez eu consiga ter um acordo melhor, por exemplo, com a minha esposa, para levarmos a essa conduta. Talvez eu consiga um acordo melhor com meu filho, para levar com essa conduta, com a minha filha. E eu preciso então tratar, eu preciso criar, o que eu preciso é entender o que vai ser melhor neste momento. Eu preciso acreditar que o Senhor me deu esse espírito de moderação. Ele pode me orientar, me dar saída. Então eu preciso ficar ligado, ver a melhor maneira de fazer isso. Eu preciso me santificar, eu preciso me apartar disso, isso aí não está certo, isso é pecado, isso não é bom. Isso aí é jogo, isso não é de Deus, essa coisa não é de Deus e tal. E eu preciso me santificar, tá? Mas espera aí, se eu usar esse sistema, eu vou gerar o que dentro da minha casa? Uma contenda, uma bagunça, uma guerra. E eu preciso entender. Posso diminuir, eu posso evitar certas coisas, eu não posso deixar o pecado entrar, eu não posso deixar o pecado tomar conta, não, mas eu preciso entender o que de fato é pecado, para eu entender o que é santificação. Porque santificar é apartar do pecado, é se separar do pecado, eu preciso saber o que de fato é pecado, para eu poder usar isso. Então, às vezes o sistema religioso, ele tem criado dificuldade. Tenho visto com algumas pessoas, conversado, eu tenho visto que esse sistema religioso tem criado dificuldade. Então, tipo assim, eu consigo orar pela manhã, eu consigo orar de madrugada, eu não tenho problema com a minha família com isso, mas não é todo mundo que consegue. Então, nós precisamos de nos reinventar, reeducar, termos a moderação. Existe uma palavra no hebraico que é a palavra da tendência, né? A tendência ela é muito forte. Então é yetzer, que é yetzer hará, tendência ao mal, ou yetzer já teve tendência ao bem. Tem coisas que ela vai ter tendência. E eu preciso entender. Isso aí vai levar para onde? Vai ser bom ou ruim? Se eu for por aqui, vai ser legal ou não? Isso aqui vai ajudar ou atrapalhar? Isso vai dificultar, isso vai gerar um mal, isso vai gerar uma contenda. Então, às vezes, a palavra, o gesto, a atitude, tudo isso gera dificuldades. E eu e você precisamos ser pacificadores. Pacificadores. E agora, não é só no reino, não é lá fora, é na nossa casa, é dentro do nosso lar. É poder compartilhar com a nossa família e passar o melhor de Deus, né? Jesus tem uma história, uma condição de um homem, Leonardo Boff. Ele era um filósofo, era um filósofo, e ele não acreditava em Jesus, ele não concordava com Jesus, ele discordava que Jesus era Deus. E ele resolveu estudar a história de Jesus para provar que Jesus não era Deus. E ele foi estudar os evangelhos, ele foi estudar as escrituras e começou a examinar os detalhes, a maneira de Jesus, o que Jesus fazia, vivia. E dentro desses estudos, dentro de tudo isso que ele via de Jesus, as coisas, ele então parou e começou a ter a sua reflexão. E ele não se converteu pelos milagres que Jesus operou. Ele usou uma frase que hoje ela é usada na maioria das escolas de teologia, que ele usou a frase dizendo assim: um ser tão humano assim só pode ser Deus. Um ser tão humano assim só pode ser Deus. O que converteu este homem foi a humanidade de Jesus. Não foi o Deus Jesus, a divindade de Jesus, mas a humano em Jesus. Porque Jesus foi tão humano, compadeceu do outro, ajudou o outro, se desfez de muito dele para poder socorrer o outro. Ele deixou o seu reino, ele deixou o céu, ele deixou a sua glória, a sua majestade, toda a sua honra, todo o seu poder para se tornar um humano. E ele viveu como humano, ser humano, praticou as coisas de humano. E este homem, ele se converteu porque ele falou: um ser tão humano assim só pode ser Deus. Sabe qual é a questão? É que às vezes nós temos dificuldade em ser humano.
mas queremos ser no extremo santo. E precisamos ser santo, buscar ser santo. Não podemos deixar de querer ser santo, mas nós não podemos esquecer o que nós somos humanos. E compadecer do outro é ser humano. Ter compaixão do próximo é ser humano. Ajudar e socorrer o outro é ser humano. Às vezes eu quero socorrer a pessoa lá fora, eu quero levar comida lá fora, eu quero levar roupa, né? Levar lá, alimento para as pessoas lá fora, mas eu não consigo compartilhar isso dentro da minha casa. A quarentena me obrigou a viver o evangelho dentro de casa. Ela me obrigou a ser cristão dentro de casa. Ela me obrigou a praticar o cristianismo dentro de casa. Ali não dá para usar máscara, ali não dá para usar disfarce, ali não dá para usar aparência de santarrão, de um homem bem posicionado. Por quê? Porque os meus filhos me conhecem de perto, a minha esposa me conhece de perto, a tua também, a tua família também. Sabe, às vezes tem pessoas que saem aí fora, querem levar comida, querem ajudar, e não está errado, está certo, está tudo certo. Ser santo é certo, socorrer o próximo é certo, fazer a obra de Deus está certo. Mas primeiro para os domésticos da fé, primeiro dentro da minha casa. Eu preciso ser dentro da minha casa, sem maquiagem, sem aquela roupa de ir para a igreja, sem aquele posicionamento. Eu preciso ser isso dentro da minha casa. Eu preciso viver isso dentro de casa. E é natural que às vezes nós tenhamos dificuldade, às vezes perdemos a paciência, é muita tensão, é muita cobrança, é muita coisa, e a gente pode até acontecer, pode, não tá, nós não somos isento disso, porque eu estou dizendo, somos humanos. Mas a ideia é moderação. Eu preciso, deixa eu parar, deixa eu pensar, como é que eu faço, o que é que eu respondo, como é que eu vou agir, porque são muitas coisas, muitas situações pequenas, e nós nunca tivemos isso de passarmos 24 horas constante, mais 24 horas, e 24 horas, e 24 horas, e dias, e um mês, e dentro da sua casa. Tem casos que as pessoas estão se isolando nos seus quartos. Não querem mais sair dos quartos, fica lá até tarde, fica lá um bom tempo e gera aquela confusão, porque começam, por exemplo, uns dormem cedo e tem que levantar cedo, ou tende a levantar cedo. Outros dormem muito tarde, ou dormem de madrugada e tende a levantar tarde. Então, a hora que um está almoçando, o outro está tomando café. Na hora que um está almoçando, um está jantando, o outro está almoçando, e vira uma guerra, vira uma luta. É por isso que eu digo que nós precisamos de entender o que é moderação. Precisamos pensar na ideia de que nós precisamos nos reinventar dentro do nosso lar. Entender o que está acontecendo dentro da nossa casa. Porque é um momento difícil, é um momento complicado, é um momento que ele é ímpar. Tá? Nós não estamos acostumados com isso. Né? Então, são muitos dias presos com as mesmas pessoas. E essas pessoas que, na grande maioria, são as pessoas íntimas da nossa vida. E as pessoas que nos conhecem de fato. Elas nos conhecem de perto. Elas nos conhecem como nós somos de verdade. E esse momento é um momento para nós vivermos o Evangelho. Vivermos o Evangelho para a nossa família. Né? Do que nos adianta ganhar o mundo inteiro se perdermos a nossa alma. Né? Então precisamos entender. A minha família, a tua família, hoje ela é prioridade. Ela é prioridade. Podemos ajudar, socorrer, sim, podemos. Né? E fazer lá fora, sim, devemos, podemos, e é certo, isso sem dúvida. Mas dentro de um limite, dentro de uma condição, porque eu preciso obedecer às leis do meu país. Eu preciso obedecer às autoridades do meu país. Até que eles não me levem a pecar contra Deus ou a errar diante de Deus, eu tenho que obedecer.
né? Então ficar de quarentena não me faz desobedecer a Deus. Eu não sou obrigado a ir para o culto, eu não tenho que estar dentro da igreja para eu servir a Deus, ou para eu cultuar a Deus, ou para eu adorar a Deus. Eu posso fazer isso na minha casa. Eu posso fazer o culto na minha casa, né? Eu posso adorar na minha casa, eu posso servir na minha casa. Eu não sou obrigado a estar dentro do templo lá fazendo essa obra. Eu posso fazer daqui. Então eu não estou pecando contra Deus. Eu não estou deixando de adorar, eu não estou deixando de louvar, não estou deixando de bendizer, eu não estou deixando de prestar o meu culto. Eu envio o meu dízimo, eu continuo servindo a Deus. Então não tem nada que está me impedindo. Mas eu também não preciso deixar de fazer o que tem para fazer lá fora se precisar ser feito. Se tiver uma situação que tiver que socorrer alguém, dentro de uns limites, dentro de uma outra condição, dentro de um quadro diferente, a gente vai ter que fazer. Não tem como dizer que não vai fazer. Se tem uma família, se tem um membro da igreja, se tem alguém precisando, como é que vai fazer? Não vai atender? Não, vai ter que atender, mas de uma maneira diferenciada, de uma forma diferente. Tem que socorrer o necessitado? Tem que socorrer. Quer ver um exemplo simples? Se você estiver passando de carro numa avenida, numa estrada, qualquer lugar, e uma pessoa foi atropelada ali, acabou de ser atropelada, e quem atropelou fugiu. E você vai passar e olhar aquela pessoa caída e não vai socorrer? Não, você tem que socorrer. Como cidadão e como servo de Deus, principalmente. Porque senão você vai ser como aquela questão lá do bom samaritano. Você vai passar de largo como sacerdote, passar de largo como levita, e você vai errar. Então vai ter que socorrer, mas eu vou ter que ter contato com aquela pessoa para socorrer. Eu vou ter que quebrar a regra do 1,5 metro, eu vou ter que quebrar a regra do não tocar, eu vou ter que quebrar essa regra, mas eu não vou quebrar a regra de obedecer a Deus, que eu tenho que fazer. Então entenda, eu posso continuar servindo, obedecendo, sendo santo, sacrificando, fazendo a obra do Senhor, sem criar muitas dificuldades, sem precisar estar todo o tempo na rua, de estar saindo, de estar fazendo... Porque se eu tiver que ir no mercado comprar alguma coisa, eu vou ter que ir. Se eu tiver que ir no açougue, eu vou ter que ir. Eu vou lá, eu vou comprar lá o que tiver que comprar. Então, se eu precisar quebrar essa regra por um motivo, eu vou quebrar. O que eu não posso é fazer disso desculpas para ficar gerando confusão. Porque eu já vi famílias aí que entraram num atrito porque uma pessoa resolveu sair para comprar uma coisa totalmente desnecessária, não precisava daquilo, não tinha necessidade nenhuma, mas ele fez de tudo para sair, mas o que ele queria na verdade era sair. E isso gerou uma confusão, uma guerra desnecessária, tanto da parte do que saiu como dos outros que ficou cobrando. Se fosse uma coisa séria, ele ia ter que sair, ia correr os mesmos riscos. Mas como não era, virou aquela confusão. Então a moderação aqui é a ideia, é termos essa condição. Por isso, entregue os teus caminhos, Senhor, confia nele, porque ele tudo fala. Ele vai nos dar saída, ele vai nos dar estratégia, sabedoria. Então que eu e você nos policiamos nessas coisas. Eu acho interessante uma frase também, que é muito usada até por nós cristãos, que é aquela questão do livre-arbítrio. Né? Nós temos o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas os judeus têm uma visão diferenciada, um tanto diferenciada para a existência do livre-arbítrio. Não que eles digam que não existe, não é isso, mas é que eles falam que livre-arbítrio é o poder para desobedecer a Deus. Ou seja, na verdade o livre-arbítrio não é uma coisa boa. Na verdade, o livre-arbítrio é uma questão de eu posso escolher, mas aí eu tenho o direito de escolher, o poder de fazer aquilo que não é bom, aquilo que não é certo. É aquela história da tendência, né? De fazer o que é mal, porque somos pecadores. Então, a nossa vida, temos livre-arbítrio de escolha, podemos escolher bem e mal, né? O conselho que a palavra nos dá é: escolhe, pois, a vida. Então a sua família agora é prioridade. Salvar os teus, manter o seu no curso da fé, porque isso vai passar, e quando passar nós precisamos sair do outro lado dando glória a Deus, servindo a Deus. Podemos sair do outro lado crentes mais fortes, crentes mais santos, crentes mais próximos de Deus. Precisamos terminar isso
servindo a Deus e com alegria de poder voltar para as nossas igrejas, para os nossos templos e adorar a Deus com todos, com a nossa família, com os nossos irmãos. Mas é importante entendermos que durante esse período nós temos que passar servindo a Deus de verdade, sem máscara, sem fingimento. Então, lutemos, busquemos ao Senhor. Vamos orar, vamos tentar fazer os nossos cultos, vamos tentar fazer as nossas orações com a nossa família, vamos tentar fazer culto com a nossa família, vamos tentar reunir, mas entenda, nem todo mundo vai conseguir fazer isso, porque nem toda família é crente, nem todo mundo das famílias concordam com isso. Tem pessoas que não suportam nem de estar lá no meio. Então, entenda, dá o limite dele. Permita isso, porque senão você vai gerar mais mal do que bem. Amém? E eu assim agradeço essa oportunidade, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Fica com Deus e a paz do Senhor.